Sempre que me perguntam se a fertilização in vitro tem um risco maior de que a criança apresente transtorno de espectro autista, eu tenho um estudo para citar que foi publicado no JAMA de 2023, que foi um estudo muito bem realizado. Eles acompanharam 1.370.000 crianças e separaram em 4 grupos. O grupo que engravidou de forma natural, um grupo que era subfértil, ou seja, engravidou de forma natural, mas depois de 2 anos, um grupo que foi induzido para inseminação ou coito programado, então precisou de medicações hormonais ali para poder engravidar, e o outro grupo que engravidou de fertilização in vitro. E sabe o que eles acharam? Que as pacientes que engravidaram de forma natural, a média de idade delas era de 30 anos, as pacientes que precisaram, que eram subférteis, a média era de 33 anos, assim que as pacientes que precisaram de indução para coito programado ou para inseminação, também nessa média de idade, e as pacientes que foram para fertilização in vitro, a média de idade era mais alta, era de 35,3 anos. Além disso, essas pacientes que eram subférteis, que engravidaram depois, né, ou que precisaram de indução ou a fertilização in vitro, elas eram predominantemente de centros urbanos, quando comparados às pacientes que engravidaram de forma natural. E outro fator de diferença foram que essas pacientes subférteis e esse grupo, né, que não engravidou de forma natural com menos de 1 ano, elas também tinham ali um risco maior de terem comorbidades ao longo da gestação, pré-eclâmpsia e diabetes, principalmente as duas comorbidades entre elas, além de cesárea e outros fatores que eles avaliaram. Então, o que eles chegaram à conclusão? De que provavelmente esses fatores seriam ali fatores que deveriam ter uma influência. Eles corrigiram para alguns fatores e o que eles acharam? Que realmente, os pacientes que engravidam naturalmente, o risco de ter um bebê com transtorno de espectro autista é de 1 para 93 a cada 1.000 casos por ano. Os casais subférteis de 2,71, os casais que foram para inseminação ou coito programado 2,72 e os casais que foram para fertilização in vitro 2,71. Então, todo o grupo que não engravidou de forma natural ao longo de 1 ano, eles apresentaram um risco muito semelhante. Aí, quando a gente vê separado o risco relativo para cada um deles, a gente vê que os casais subférteis, esse risco foi de 1,2, os de inseminação e coito programado 1,21 e de fertilização in vitro foi 1,16, ou seja, de 16 a 21% a mais do que comparado com a população normal. Então, a gente acaba vendo aqui que só o fato de não ter engravidado ao longo de 1 ano que realmente é um fator de impacto. E aí, quando a gente avalia esses casais, são casais que apresentam ali fatores de risco, que eles atribuíram pesos, né, relacionados ao autismo. Então, a gente tem que o maior peso é ser gestação de gêmeos ou trigêmeos. Isso tem um peso de 78% para esse risco. Parto prematuro tem um risco de 50%, comorbidades neonatais de 25%. Então, ter uma gestação de gêmeos e trigêmeos isoladamente é um fator de risco para transtorno de espectro autista. A gente já sabe isso, inclusive em populações que engravidaram de forma natural. Tá? Então, parto prematuro também e comorbidades ali, justamente eles acreditam que seja por uma questão inflamatória. E aí, o que eles chegam na conclusão? Que a manipulação dos óvulos e do espermatozoide em si não teria uma correlação isolada com o aumento de risco de transtorno de espectro autista, ou seja, a FIV por si só não é a questão principal é infertilidade. Infertilidade por si só apresenta essa correlação com transtorno de espectro autista e a gemelaridade é um outro fator de risco também, com peso grande para que as crianças apresentem transtorno de espectro autista como diagnóstico. Se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, se você quiser o link desse estudo, me chame aqui no direct ou mande um comentário aqui que eu te mando esse link. Um beijo, até o próximo vídeo.